Acontece neste momento a primeira reunião ministerial do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro, que começou pela manhã, não deve ter hora para acabar, segundo o próprio presidente. Nas redes sociais, Lula disse que a reunião tem o objetivo de organizar os trabalhos e que está otimista com o início do governo. Entre os temas que devem ser discutidos estão as principais ações de governo e um panorama sobre a situação de cada ministério. E quem traz todos os detalhes direto de Brasília, ao vivo para a gente, é a nossa repórter Paloma Santos. Paloma, boa tarde, seja muito bem-vinda. O agronegócio foi um, dos temas citados pelo presidente, é isso? Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Mercado em Companhia. Foi sim, viu? Logo no início do discurso, o presidente Lula citou o ministro da Agricultura, o senador Carlos Fávaro, elogiando o trabalho dele como produtor rural. E ele aproveitou a oportunidade para falar sobre a produção responsável de alimentos, sobre a proteção ambiental e também sobre invasão de terras, Priscila. Eu separei um trechinho dessa fala do presidente. Vamos conferir? Eu penso que o Fávaro é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas sérias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabem a responsabilidade da produção de alimento nesse país, que sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica, ou a Pantanal ou qualquer outro bioma que tem que ser protegido. Esse empresário que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiserem temar e continuar desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode desrespeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Os 37 ministros estão reunidos aqui no Palácio do Planalto, Priscila, desde as 9h30 da manhã. A reunião estava marcada para esse horário, mas acabou atrasando, começou, era pouco mais de 10 horas da manhã. E lembrando que essa é a primeira reunião ministerial desde a posse de Lula, no dia 1º de janeiro. Essa é uma reunião de alinhamento, Priscila. É uma reunião de alinhamento de discursos, de alinhamento de ações e de projetos que são focados aí nos 100 primeiros dias de governo, que são considerados os mais importantes, os mais fortes de qualquer governo, quando o governo tem mais força para desenvolver e implementar projetos e ações. E a informação, Priscila, que eu tenho aqui é de que, inclusive, já existe um evento sendo preparado para o mês de abril para apresentar os primeiros resultados dos 100 primeiros dias de governo aí do presidente Lula. Um dos pontos mais importantes da fala de Lula, Priscila, foi a respeito do relacionamento com o Congresso Nacional. Lula disse que os ministros têm a obrigação de manter uma relação, na verdade, a relação mais harmônica possível com o Congresso Nacional. Lula também reforçou o compromisso assumido em campanha, com o crescimento do país e com a geração de empregos. E disse que sim, é possível fazer o Brasil voltar a crescer com responsabilidade, com distribuição de renda e de riqueza. A imprensa só pode acompanhar, Priscila, o início do discurso, o início da reunião, que compreendeu aí o discurso do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Cada ministro vai ter 5 minutos para falar e apresentar os seus projetos. Mas nem adianta fazer a conta aí de 37 vezes 5 não, porque parlamentares também vão ter oportunidade de falar, líderes do governo e outros membros do primeiro escalão. E aí, dentro desses projetos, desses 5 minutos, eles vão ter que ser bem objetivos, viu? O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, já adiantou aqui, inclusive, na entrada do evento, antes da reunião começar, de que ele vai apresentar um projeto de combate à fome. Bom, por enquanto é isso, Priscila. Tá certo, Paloma, obrigada aqui pela sua participação. Eu sei que você está aí sempre para pegar qualquer informação que surja aí de última hora para passar para a gente. Obrigada. E o gerenciamento das expectativas e das informações no discurso são muito importantes para que o novo presidente consiga orquestrar as mudanças
com razão e discernimento. Então a gente vai ampliar esse assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde, porque essa é a verdadeira intenção, né, dessa reunião de alinhamentos com os ministros, não é isso, Daúde? O que você acha? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, estava precisando, né? O governo começou, tivemos lá as posses dos ministros, cada ministro saía para um canto dizendo uma coisa, outro dizia outra. Aí o sistema, né, de uma maneira geral, estranhou, né? Porque o que é? Qual é o plano do presidente Lula? Vai mexer com a Previdência, vai fazer uma reforma da Previdência de novo, vai cancelar a reforma da Previdência, a questão do fundo de garantia, como é que vai ficar, reforma trabalhista, e tudo isso acabou dando uma confusão, né, no mercado e fez a bolsa cair muito fortemente. Aí os ministros tiveram que vir, corrigir o que tinha dito, não, eu disse, mas não disse, enfim. Foi uma confusão geral, e nessa reunião a ideia do presidente sim, estabelecer uma regra de conduta dos ministros, né? Ali nessa parte que a gente viu, ele coloca que os ministros devem conversar com os congressistas, devem ter um bom, né, meio de campo ali. Enfim, vamos ver no momento em que cada ministro apresentar o seu plano e a conclusão, se será uma conclusão de união mesmo, que quem vai ser o porta-voz, né, dos planos do governo, como que vai ser, quer dizer, plano, não existe plano, mas das medidas que o governo vai tomar. Mas, Priscila, antes de encerrar, né, eu gostaria aqui de fazer uma observação. Eu ouvi atentamente o discurso que o canal transmitiu do presidente Lula em relação ao produtor rural. Presidente, eu gostaria, desculpa, né, eu sei que é a primeira semana que o senhor está aí, mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Produtor rural tem bandido? Tem, mas ele não comete bandidagem em desmatar. Produtor rural, ele sempre, se o senhor olhar, ele está ali para defender, inclusive, a sua área, defender o meio ambiente. Há um investimento muito grande. O sistema de produção hoje no Brasil, o sistema de compra é um sistema que se autofiscaliza. Não se compra soja de pessoas que cometeram desmatamento irregulares, não se compra carne de invasões de terras em áreas protegidas. O produtor rural não faz isso, mesmo porque ele não tem como fazer isso. Quem comete desmatamento, quem faz desmatamento ilegal, são bandidos, presidentes, que esses sim devem ser combatidos. É bom tomar cuidado para não misturar um pouco essa relação, porque o produtor rural, nos últimos anos, ele veio para tirar o Brasil do buraco. Ele que salvou o Brasil. O desmatamento aumentou, o desmatamento cresceu por outras razões, não em função do produtor rural. O produtor rural hoje tem milhões de hectares de terras que podem ser aproveitadas, podem ser produtivas. Ele não ganha absolutamente nada com isso. Ele não consegue comprar uma máquina, ele não consegue comprar fertilizantes. As trades que fazem negócio com ele colocam a margem. Então, o produtor rural cuida do meio ambiente. Se o senhor quer combater o desmatamento, combater o garimpo ilegal, o senhor coloca a polícia para ir atrás de bandido. E para o produtor rural, o senhor vai ter a obrigação de legalizar terras que hoje, teoricamente, estariam irregulares, produtores que desmataram com autorização, mas não conseguem a legalização. Então, a legalização de terra de produtores hoje, ela é muito importante para que a agricultura possa continuar a crescer. E corra atrás dos bandidos, os madeireiros que tiram, né, que desmatam ilegalmente, os garimpos ilegais, quem invade a terra indígena, quem está ali cometendo crimes. Esse merece todo o rigor da lei. Agora, o produtor rural merece o rigor da intenção de fazer o Brasil produzir, e ele sempre vai estar ao lado de qualquer situação para o bem do Brasil. Então, só, presidente, o senhor me desculpa de fazer essa observação que me chamou muito a atenção.
Tá certo, Daúde. Por isso que eu já comecei te chamando, colocando a palavra discernimento, né? Que acho que é uma coisa essencial para a gente separar joio do trigo e tudo isso que você falou também, né? Na hora de a gente executar as ações e separar o que é produtor rural, quem que está desmatando, não misturar as duas coisas, que não é bem assim, né, Daúde? Exatamente. O produtor rural não faz isso. E agroquímicos, né? Que produtor rural que tem não usa isso, não usa, não faz isso. Tem alguns que fazem contrabando, tem. Isso sempre vai ter, em qualquer sistema tem, como em política também tem, né? Condições irregulares. Agora, não pode taxar o produtor rural de ser o responsável pelo desmatamento, de ser o responsável pelo agroquímico, porque o produtor rural ele faz o seu trabalho e muito bem feito. Agora, desmatador, que garimpo ilegal, essas pessoas que cometem crime, sim, presidente, essas têm que ser punidas. Se o senhor fizer um abaixo-assinado dentre os produtores rurais, 100% vão concordar com essa posição de combater os crimes de desmatamento e garimpo ilegal.